A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Bem-vindos ao programa de fé, de esperança e vida. Bem-vindos a este momento de reflexão sobre as coisas de Deus, sobre a Bíblia Sagrada e, quizás, você que hoje está diante dessa televisão ou desta estação de rádio, ouvir mesmo a voz do Espírito Santo. Hoje é terça-feira e nós estamos começando o nosso programa já louvando e engrandecendo ao Senhor pela grande reunião de oração e confissão e milagres que tivemos ontem aqui na Cristo Vive. Hoje, às 10 horas da manhã, teremos escola bíblica com o Bispo Daniel. E amanhã à noite, um grande encontro de fé, um momento determinante na vida do nosso ministério. Todas as quartas-feiras, às 7:30 da noite, nós temos uma reunião apostólica e profética, onde a palavra é ministrada e há um desafio de fé a que as pessoas venham ao altar para ministrarem as suas vidas e receberem a ministração apostólica e episcopal. Então nós estamos assim num clima de expectativa muito grande e baseados neste tipo de confissão e confiança, nós queremos deixar aqui um convite a você. A Igreja Cristo Vive existe porque ela nasceu no coração de Deus. É um plano perfeito de Deus. É a parte íntegra da sociedade. A Igreja de Jesus é a parte íntegra da sociedade. É a parte que não se corrompe. É a parte que não tem mazelas. É a parte onde realmente Deus é exaltado e glorificado. Por isso nós podemos abrir as portas da catedral e dizer: venha. Você que está cansado, sobrecargado, aflito, ansioso, calma, tenha paz. Deus está no controle. Você sabe o que Pedro disse? Disse: olha, jogue sobre ele toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de nós. Às vezes nós andamos pelo que vemos apenas. Mas a Bíblia diz que nós não podemos andar pelo que vemos. Nós temos que andar pelo que não vemos, que é o andar e o viver da fé. Porque os olhos às vezes veem fatos, mas a verdade de Deus contradiz os fatos. Os olhos veem dificuldades, veem a realidade econômica, social, política, mas os olhos da fé, o coração de quem confia em Deus, vê a solução, vê o milagre, vê a provisão. Então, por isso é que Paulo diz: nós não andamos pelo que vemos. Se nós andássemos pelo que vemos, não teríamos perspectivas nem expectativas de vida. Nós andamos por fé. A fé é a certeza. A fé é a convicção. É um dom de Deus. Quando você usa a sua fé, você não teme, você espera. Você não anda ansioso. Você sabe que Deus tem a solução. Isto é a vida da fé. Eu sou movido por esse combustível da fé há mais de 40 anos. Eu vivo há mais de 40 anos no Brasil. Durante este período, eu cheguei aqui no término quase do governo militar. Eu vi altos e baixos, eu vi crises, eu vi problemas, eu vi ataques, eu vi lutas, eu vi queima na rua, guerras, quase uma guerra civil. E eu vejo como a sociedade tem altos e baixos conforme a voz de quem promove a sociedade, a voz do governo. Só que vozes de homens são falhas.
O único que não falha é o Deus vivo, é o Senhor Jesus Cristo. O que não falha é a Bíblia Sagrada. Até a Constituição, e claro que nós temos um Supremo Tribunal Federal que deve ser o guardião da Constituição, até a Constituição, de vez em quando, você como um cidadão comum diz, uau, mas mudaram a Constituição, não seguiram as regras da Constituição, porque isto são os panoramas humanos e políticos, e econômicos e sociais que nós vivemos. Eu não conheço muita gente que está na cúpula, lá em cima, no vértice da pirâmide, pensando no povo, no bem-estar da sociedade. Eu vejo gente denegrindo uns aos outros, dividindo a nação, atirando uns contra os outros, que quanto mais houver circo, mais o povo se diverte. Mas nós somos da fé. Nós não queremos apenas circo e pão. Nós queremos mais do que circo e pão, porque o imperador Nero é que dizia isto, lá em Roma, há milhares de anos atrás, dizia, olha só, o povo quer circo e pão. Nós não queremos circo e pão, futebol, carnaval e uma miserável de uma aposentadoria, um pequeno salário mínimo. Nós queremos mais, nós queremos ter oportunidades de vida. Nós queremos ter o direito de avançar, de conquistar, de realizar. Nós não podemos ficar olhando para as grandes nações do mundo, dizendo, puxa, lá deu certo, aqui não dá certo. Dá certo. Agora, tem que se pensar primeiro na nação e depois no ser humano, nas benesses do ser humano. Primeiro no povo. É para o povo e com o povo que se faz a constituição de um país. Eu queria dizer isso por quê? Porque conforme a voz que está sonindo mais forte, as pessoas às vezes têm tentações de, por exemplo, desistir de algum projeto. Saiu a taxa Selic, oi, desisto de ser um empresário. O dólar subiu, já é motivo de inapetência. Não, as notícias da China não são alvissareiras. Enquanto eu tiver a minha mente, o meu coração e os meus olhos na China, no Japão, nos Estados Unidos, eu não vivo e a tentação do fracasso é muito grande. Então, os nossos olhos têm que estar postos em Deus e na sua palavra. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo diz, que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Portanto, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a tentação de desistir. Muitas pessoas passam hoje por esse problema. A tentação de desistir de um sonho, de um projeto. Não aceite isso aqui. O maior inimigo que nós temos não é um tal de diabo. Somos nós mesmos, é a nossa carne. A única pessoa que pode me derrotar sou eu mesmo, se eu não acreditar nas propostas bíblicas e espirituais. Então, a primeira tentação é de desistir. Não desista. Não aceite o fracasso. Não acredite que você nasceu para ser um derrotado, um pequeno fracassado. Você nasceu para ser grande, nasceu para conquistar, nasceu para avançar. Mas hoje eu quero lhe falar sobre outra tentação. Você sabe, muita gente diz assim, eu sou um velho pecador, uma carne pecadora, e então, vez após vez, caem em tentações da carne, tentações de pecado da carne. E o pior disso tudo é que quando a pessoa cai numa tentação, numa proposta do diabo, numa porta maligna, numa situação destruidora, normalmente as pessoas dizem assim, olha, eu caí na tentação do pecado porque Deus permitiu. Ou então foi o diabo que colocou uma casca de banana, foi uma casca de melancia. Eu ia muito bem, de repente, pisei numa casca de banana, dei um escorregão, caí e o caos se estabeleceu na minha vida.
Vamos aprender a conviver com esta questão, porque todos nós passamos por tentações. Ser tentado não é o problema. Até Jesus foi tentado. O problema é cair na tentação. Quantas famílias se destruíram no Brasil porque pessoas caíram na tentação? Quantos jovens foram assediados com prostituição, com droga, com anfetaminas e caíram na tentação? Quantas pessoas se meteram no mercado empresarial e aceitaram propostas escuras e escusas e caíram na tentação e disseram, foi Deus. Olhe como é que Tiago ensina a respeito disso. Ele diz assim no capítulo 1, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus a ninguém tenta. Deus não está envolvido com tentações. Deus não está colocando cascas de banana, de melancia no caminho das pessoas, para as pessoas caírem na droga, no sexo ilícito, nos maus costumes, na corrupção. Quando você diz é Deus, você na realidade estará ofendendo a Deus quando você o culpa pelas más coisas que você permitiu que chegassem à sua vida. Olha, Deus é amor, Deus é paciente, Deus é benigno, Ele não se alegra com a injustiça. Deus, o Senhor Jesus Cristo, só se regozija com a verdade. Então, se a alegria de Deus é com a verdade, Ele não poderia se alegrar e se regozijar com uma queda, com um escorregão, com um tropeção na vida. Até porque, o versículo 14, e atenção, quando a Bíblia fala é verdade, diz ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Quer dizer que o ser humano tem na sua carne uma brecha que se chama cobiça. A tendência do ser humano é a cobiça. E se esta cobiça atrai e seduz a pessoa, o golpe de mestre de Satanás, aí sim, aí já está estabelecido. Porque depois Tiago ensina no versículo 15, dizendo, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, aqui está o processo que leva à morte quando a pessoa se deixa seduzir pelo pecado, se deixa atrair pelo pecado. Eu uma vez estava orientando e ajudando uma pessoa que me disse, apóstolo, eu sou uma pessoa muito fraca. Eu tenho fraquezas, olha, eu tenho fraquezas na questão sexual, nas questões morais, nas questões financeiras, e basta alguma coisa destas se aproximar da minha vida que eu caio. Eu sempre digo um velho ditado dos meus patrícios portugueses, assim, não brinque com o fogo que o fogo queima. Se você sabe que ali está fogo, não brinque com o fogo. Porque se tem fogo, e este se chama cobiça, e a cobiça atrai e seduz, e diz que uma vez concebida esta cobiça, ela gera o pecado, e o pecado gera a morte. Então não culpe a Deus pelas coisas ruins que muitas vezes o seu coração se deixou seduzir. Volto a dizer, Ele é um Pai de amor, Deus não é ofensivo, não é abusivo, Ele não nos abandona. Agora, Ele está dizendo algo muito importante, Ele diz, olha,
Cada um é tentado pela cobiça, quando esta atrai e seduz, e a cobiça, depois de ser concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o pecado só gera a morte quando ele é consumado. Não é quando a pessoa é tentada. Jesus foi tentado no deserto. Aliás, pelo próprio Satanás, o livro de Hebreus diz que ele foi tentado de todas as formas. Mas ele, como não tinha pecado, ele não caiu no pecado. Nós somos tentados como Jesus foi tentado. Eu sou, você é, o Papa é, o Rabino é, o Showbispo é, todo mundo é tentado com toda a espécie de tentação. Agora, se você não se deixa seduzir, se você pensa nas consequências, você faz o quê? Rechaça. Rechaça. Porque entre a tentação e o pecado há um tempo de concepção. Quando a cobiça é concebida, gera o pecado. Se tem um tempo, é porque Deus provê o livramento antes do pecado gerar a morte pela tentação, pela queda da tentação. É muito interessante eu lhe ensinar isso, porque isto vai evitar muitos descalabros na vida de muita gente. Em segundo lugar, vai trazer de volta à reflexão pessoas que simplesmente deixaram conceber uma situação. Como é que o neném, após a concepção, ele se torna um bebê? 9 meses depois. Ali está sendo concebido. Às vezes a pessoa é muito tentada nas questões financeiras. Quantas vezes um empresário é lhe oferecido uma vantagem, ele fica naquela luta, é dinheiro, vai entrar mais, vai ser fácil. Mas se a pessoa sabe que aquele tempo de concepção está sendo concebido um pecado, se ela reflete e diz não, ela não gera o pecado, não gera a morte. Às vezes é uma tentação sexual. Que a pessoa sabe que pode ter um prazer, mas às vezes por causa de um prazer momentâneo, ele tem uma mácula para sempre na sua vida. Então vamos pensar de forma bíblica. Primeiro, Deus a ninguém tenta. Segundo, todos nós temos que estar atentos às tentações, porque nós temos na nossa carne uma desvirtude chamada cobiça. E a cobiça, uma vez concebida, dá à luz o pecado dá à luz a morte. Agora vejamos, juntos a solução disto aqui, porque Paulo explicou isto aos Coríntios. Olha só, ele diz em 1 Coríntios 10, 13, não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Quer dizer que então as tentações não tem nada a ver com Deus, com o diabo, porque às vezes a pessoa culpa Deus, outras vezes culpa o diabo. É humana, é a carne, é a cobiça. Mas olha só, mas Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Quer dizer que Deus dá forças para a pessoa dizer não. E depois ele disse, pelo contrário, juntamente com a tentação, ele proverá livramento de sorte que possais suportar. Então é possível suportar uma tentação e não cair na tentação. Deus é amor. Jesus veio trazer vida em abundância. E ele disse, não há tentações que não sejam humanas. Que a pessoa às vezes diz, apóstolo, foi muito grande a tentação, era o Frei Sarapião, era imensa, era grande. Eu não tive forças e eu caí numa tentação, seja ela sexual, seja ela financeira, social, mentira, calote. Existem muitas áreas de tentações, mas que a pessoa tem que saber que para o pecado ser concebido há um tempo. E Deus disse que Ele dá o livramento, Ele dá o escape. Para quê? Para que a pessoa não macule a sua vida, não macule a sua imagem, não macule a sua família, não macule o seu dia a dia. Porque por que nós hoje estamos com tantos problemas sociais no Brasil?
porque pessoas de grande importância para a nossa sociedade, de grandes movimentos da nossa sociedade, de governo, enfim, se deixaram, passaram pela tentação e caíram na tentação, levando ao pecado, levando à morte, levando à vergonha. Quando um juiz teve coragem de peitar todas as pessoas que usavam as questões financeiras do nosso país, todo mundo se surpreendeu e muita gente gritou e pulou, mas a realidade é que a pessoa, a cobiça é tão grande que o indivíduo lavou e pegou 10, e 20, e 30, e 40, e não há limites, porque uma vez concebido o pecado, morte. Então eu queria deixar isto como uma boa instrução da parte do Senhor, sabendo que não é Deus nem é o diabo, é a carne, e que você tem condições, pelo livramento de Deus, de não cair na tentação. O cair na tentação sempre traz graves prejuízos. Amém? Hoje é terça-feira, temos mais 2 minutos de programa. Para lhe dizer, temos escola bíblica agora às 10 horas da manhã, e amanhã, 7h30 da noite, um grande encontro de fé, um encontro apostólico e profético, de renovação de vida, de reestruturação de vida, de concepção, de determinação. Eu tenho muito esta questão no meu coração de ensinar as pessoas a serem perseverantes, determinadas e a crerem nas propostas de Deus para a sua vida. Venha conhecer a Cristo Vive. Aqui a Catedral, na rua Maricá, 320, no bairro Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teles. Você vai conhecer uma igreja de excelência, uma igreja onde o povo é ensinado a viver de modo correto, bom, o bom caminho, o bom e firme caminho de Deus, o bom e reto caminho de Deus. Assim disse o profeta Samuel. Com as minhas orações, com a cobertura do manto sagrado da graça de Deus, nós ensinamos o bom e reto caminho ao povo da graça do Senhor. Nosso telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós. Eu queria deixar uma última palavra. O nosso congresso feminino já está aí se aproximando. No dia 24 de setembro, vai ser das 9 da manhã às 5 da tarde, uma grande convenção, um grande congresso, uma conferência feminina, mas que os homens podem e devem participar, claro, especialmente os maridos. Nós queremos passar a público e dizer-lhe, participe de uma conferência que vai trazer algo muito auspicioso à vida da mulher cristã. Vamos ter mensagens, vamos ter uma mesa de debates, também com uma cardiologista, vamos ter uma obstetra, uma dentista, vamos ter todo um dia de reflexão sobre os propósitos de Deus para a mulher cristã, e você não pode perder esta grande oportunidade. Ligue para nós, 30 17 90 90. Você pode vir à conferência somente pela conferência, ou então, desde o café da manhã, o almoço, o lanche, você participar envolvida num dia que será gratificante e recompensador para a glória do Senhor Jesus Cristo. 6º Congresso Feminino da Igreja Evangélica Cristo Vive. Vai ser uma bênção tremenda. E amanhã, 7h30 da noite. Muito obrigado ao povo da Cristo Vive que dá o suporte para estarmos aqui divulgando a palavra da graça de Deus. Obrigado à nossa equipe de televisão que tanto me ama e ama a Deus acima de tudo. E obrigado a você que vai pegar o seu telefone e vai dizer, eu quero colaborar com este programa. Amanhã eu volto. Tentação é humana. Você já venceu. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, minha amada esposa Bispo Roxana. Graça e paz em nome de Jesus. Até amanhã. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.